Olá, boa noite. Meu nome é Thiago Fortunato, sou aqui do canal Aline Blazer e Thiago Fortunato. A gente fala sobre dança de salão. E hoje o papo é condução na dança de salão. Mas esse papo hoje é sobre condução, mas ele tem um quesinho de papo de cavalheiro. Vou bater um papo com os cavalheiros. E, bom, se você é dama, se você é conduzida, e quiser ouvir esse papo, tudo bem. Eu acho que vai te ajudar também, até ajudar, quem sabe, o seu cavalheiro, né? Ah, mas então, quero falar hoje de condução. Sabe, quando eu estava aprendendo a dançar, faz um tempo atrás, eu danço faz quase uns 15 anos, eu achava que conduzir era você colocar pressão na mão, era você empurrar, era você puxar, era você fazer algum tipo de movimento que, né, enfim, ia dar vontade, ia movimentar a dama de alguma maneira. Mas esse é um erro gritante sobre o conceito de condução. Condução não é você empurrar ou puxar. Condução é um gesto que você indica, você pede, você tem que fazer a dama ter vontade de fazer uma determinada condução. Mas enfim, quando eu aprendi, não por erro da minha professora, não por nada disso, mas foi minha interpretação mesmo. Eu pensava que condução era apenas uma questão de mão. E não é. Não é. Condução não é uma questão de mão. Não, senhor. Condução é uma questão de corpo, de braço, de energia, não é força. Às vezes a gente associa, né? Vou conduzir para o cruzado da dama, vou conduzir a mão, vou fazer na mão. Tanto é que alguns cavaleiros, enquanto dançam com as suas damas, né? Eles acabam pressionando a mão da dama de nervoso, então achando que vai conduzir, que vai dar segurança na condução, apertando a mão. E não é, ele está fazendo força, não está conduzindo. Conduzir é você colocar energia no braço. Qual é a diferença de força para energia? Bom, quando eu quero movimentar, por exemplo, um móvel na minha casa, eu faço algum tipo de força, né? Para carregar, para pegar aquele móvel e tudo mais. Para colocar energia, eu tenho que estar com ele presente, eu tenho que sentir a energia. Como um braço, por exemplo, que a gente às vezes faz no balé, vou fazer um cross aqui no meio desse papo de dança. Então, você deixar o braço em pé é uma coisa, você deixar o braço é outra. Você colocar o corpo, você colocar energia, você dançar com intenção. Pode parecer uma coisa muito, às vezes, distante, mas não é. Não é. É energia, é literalmente energia. É o jeito que você se coloca para aquilo. É o cuidado que você tem para fazer aquilo, sem esforço. Não é para ser esforço, né? É para você colocar energia. Quando você se conecta com a sua dama, abraça ela, faz a postura de dança, e você está com os braços com energia, não com os cotovelos arriados, mas você está com energia, então você conecta com a dama. Quando você se mexe, a dama vai se mexer junto com você. Eu já falei isso outras vezes, mas falo aqui de novo, é como andar de mãos dadas com alguém na rua. Você dá as mãos para a pessoa e você não tem que conduzir para ela ir com você. Você se conecta com a mão, quando você andar, ela anda, quando você parar, ela para, porque os dois querem andar juntos. Na condução de dança de salão é assim também, você se conecta porque os dois querem dançar juntos, né? Então, vamos lá, vamos corrigir essa questão. Condução não tem a ver com força, tem a ver com energia e gesto. Gesto, Thiago, tanto é que alguns dos exercícios que a gente tem aqui no canal, né, inclusive recentemente a gente colocou um vídeo no ar aqui falando sobre condução, sobre exercício com as damas, e eu uso apenas uma condução de referência, né, uma condução sensorial, em que a dama vai olhar e vai tentar manter a referência comigo para a gente poder dançar à distância. Eu do lado do vídeo e ela assistindo meu vídeo na casa dela, enfim, querendo praticar. Então, condução é gesto, não é força. Porque senão não conseguiria conduzir a dama à distância, não conseguiria. Você está falando, Thiago, que nenhuma condução, nenhum tipo de condução exige algum tipo de força ou pressão? Não estou dizendo isso. Existem algumas conduções que exigem algum tipo de dança, muito específicas.
alguns tipos bem específicos mesmo. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem um passo do soltinho que chama chicote, em que a gente pede a dama para girar, dar giros enquanto ela marca o 1, 2, 3 da base. Esse é um movimento que a preparação dele exige uma certa pressão, para eu embalar o corpo da dama, ajudar ela a ganhar força para o giro, mas durante o giro eu não faço. Existe preparação? Existe muita coisa. Existe eu dançar com mais pressão, menos pressão? Existe. Mas isso aí é um segundo nível de papo, né, de condução. Existe, mas é muito mais energia do que força propriamente dita, força de você empregar algum tipo de força. Tanto é que eu danço horas, né, consigo dançar horas com várias damas e não sinto meus braços cansados. Se condução fosse força, vamos pensar nisso, cavalheiros e damas. Se condução fosse força, haveria diferença. Para você dançar, por exemplo, com uma pessoa muito alta, muito grande ou muito pequena, algumas pessoas tendem a achar que a condução ela é motor da outra ação. Então a pessoa virou porque eu virei ela na força. A pessoa girou porque eu girei ela na força. E não é. Eu peço ela para ela, né? Eu peço a ela e ela responde a mim por movimento. Então a condução é um pedido. Então o gesto, por que eu falo que a condução não é força, é energia? É energia e gesto. Porque quando eu vou fazer uma condução de giro, eu dou um sentido na mão, eu faço um gesto grande e aí a minha dama responde com o movimento porque ela vai ter vontade de seguir aquela minha condução porque a gente está dançando junto. Então, a relação de confiança ela é muito importante na condução. Enquanto você começa a dançar com uma dama que você nunca conseguiu dançar na vida, nunca dançou na vida, você faz o básico, você dá uma pausa no básico, você vê se ela te espera, você vai sentindo, é uma questão sensorial. Até porque na dança de salão só é muito bom, a gente só se diverte bastante quando os dois se divertem. A ideia é que os dois se divirtam sempre. Cada um, é assim como na vida, né? Cada um tem a sua magia. Com cada um é bom fazer uma coisa, né? Cada um tem um jeito de reagir, de entregar, um jeitinho de dançar, né? Embora todos nós falamos a língua portuguesa, né? Todo mundo fala português, que a gente mora aqui no Brasil. Mas cada um tem o seu jeito de falar, de se expressar. E a dança é assim também, é uma linguagem. E o que norteia essa expressão é a condução do cavalheiro, né? A condução do condutor durante a dança. Né? Eu faço questão de separar cavalheiro e dama de condutor e conduzido, porque é uma questão cultural, né? Aqui no Brasil, a gente, com as danças, né, de salão, com forró, com os forrós, né? Tudo isso é dança de salão. Toda dança que você pede, o outro responde, você conduz, né? Tem condutor e conduzido, é dança de salão. Uma dança social, né? Mas as pessoas associam o cavalheiro ao condutor e a dama à figura da conduzida. Embora, por exemplo, os nossos vizinhos, los hermanos argentinos, eles, para dançar o tango, não têm essa questão de cavaleiro e dama, tem condutor e conduzido. Existem cavaleiros que praticam de conduzido e damas que praticam de condutora, por exemplo. Então é uma questão cultural, né? Apenas cultural. Por isso que eu faço questão de dizer a diferença entre condutor e conduzido. Né? Na minha formação de dança, eu aprendi bastante a dançar como uma pessoa conduzida, para poder entender qual é a melhor maneira. Como é que eu entendo a condução de um cavaleiro e não entendo a condução de outro? Né? O que diferencia um de outro? Então, isso fez a diferença, inclusive para eu ser professor. Né? Inclusive fez a diferença para minha esposa também. A Aline também é uma ótima condutora, né? Mas vamos lá, vamos voltar à questão. Então, se eu tivesse que deixar esse papo, que tá ótimo, adoro falar sobre dança, mas se eu tivesse que deixar esse papo aqui, dar uma justificativa para ele e deixar alguns pensamentos, só poucos pensamentos para vocês, o que eu gostaria de deixar? Conduzir é você pedir. Você pede através do gesto, através da energia com que você entrega. Né? Pensa num aperto de mão. A pessoa vai apertar sua mão daquele jeito assim.
você não sente muita confiança. Agora a pessoa encaixa a sua mão, bota alguma energia, né? Não é força, é energia. Você se sente bem, né? Mesma coisa o abraço. Você abraça a pessoa, você não sente a pessoa te abraçando. Dá a impressão... Aliás, que nós estamos em tempo de quarentena de abraço, né? Então, a gente sente falta, né? Então, é diferente, né? É bem diferente quando uma pessoa abraça e realmente encosta em você, se sente energia. Então, para a gente manifestar a dança, a gente tem que pensar em energia também. Pode parecer uma coisa, isso é muito longe, mas não é. Não é. Nosso pensamento é energia, a nossa intenção é energia. Então, vamos usá-la pro bem, né? Para ser bom para todo mundo, para a gente se divertir, né? Quando a gente estiver dançando juntos. Bom, então condução é gesto e energia, não é força. Alguns cavaleiros falam para mim, poxa, Thiago, mas eu conduzo, ela não vai, ela não faz. Então, eu tenho uma dica, a segunda dica para os cavaleiros. Cavaleiro, quando eu estou dançando com uma dama, eu peço uma coisa, ela não faz. Eu conduzo, eu faço menos força, tento fazer a condução mais suave ainda e fazer um gesto cada vez maior, cada vez maior. Então eu faço sempre uma condução cada vez... Ela não entende, ou não me... Essa coisa do ela não entende é meio relativo, né? Porque ela não entendeu por quê? Porque eu não disse direito, ela não entendeu porque ela não prestou atenção, porque alguma coisa distraiu, porque faltou conexão. Então são muitas os possíveis motivos, né? Então, como a gente não tem como abranger todos eles durante a dança ou durante a prática, até porque a gente não está ali para discutir o que aconteceu, o que deu errado, eu quero que faça dar certo. Então, eu aumento meu gesto, eu tento ficar mais claro. Como se eu fosse bater um pênalti e quisesse que o goleiro acertasse o lugar que eu vou bater o pênalti. Então, quanto mais eu fizer isso com os meus gestos e os meus movimentos, mais a dama vai conseguir entender o que eu quero fazer e a dança vai ser agradável para os dois, né? Quanto mais suave você ficar com a dama, mais ela vai confiar em você. Então vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou, um exemplo meio estranho, mas vocês vão entender no final, tem um fundamento. Bom, eu tenho um cachorrinho, tá? O nome dele é DJ. O DJ, eu veio pra gente muito novo e o DJ confia muito em mim. Confia muito em mim. Então, quando ele tá com medo, ele vem perto de mim e tal, aquela coisa toda, a gente tem essa relação, né? Carinhosa. Quando eu ando na rua com o DJ, eu boto a correia, né? Ele tá com a coleira, boto a correia, mas eu tenho a conexão com ele, mas eu não faço força. Eu simplesmente ando e ele anda do meu lado. Quando eu paro, ele para. Eu não preciso pedir nada para isso, ele não fica me puxando na rua. Ele vai para onde eu vou. Se eu parar, ele para. Se eu pedir para ele sentar, ele senta. Mas mesmo com essa nossa relação, se eu pegar o DJ e forçar o DJ, pegar e for bruto, ele vai na hora travar, na hora ele vai ter uma reação de proteção, né? De se autoproteger. E essa culpa vai ser minha, né? Então tem que existir uma relação de confiança. Então quanto mais suave você for, cavaleiro, mais a sua dama confia em você e a probabilidade de vocês se divertirem juntos é maior, né? É maior. Algumas damas, quando eu falo isso, falam assim, mas eu gosto do cavaleiro que pega firme, que não sei o quê, mas né, eu gosto de sentir a condução, gosto que seja claro. Pois é, mas eu prefiro esse caminho da suavidade e do gesto. Quanto maior o gesto e mais suave o movimento, mais suave possível, mais prazerosa é a dança. Muito mais prazerosa é a dança. Hoje em dia eu me divirto com todas as damas que eu danço. Todas. Do nível super básico iniciante às mais avançadas. Eu sempre me divirto. Porque a graça está eu entender o que aquela dama faz de diferente. Qual é a beleza de dança dela? O que ela me responde? O que é legal de brincar com ela? Será que ela é uma dama mais séria, que faz menos enfeite? Ela é mais rápida, mais lenta? Ela gira melhor? O que ela faz? O que eu leio que eu consigo encaixar na dança, no que eu vou propor a ela? Então, é claro que eu estou falando do nível de condução de quem já dança há muito tempo e tal, mas é importante a gente saber. Porque para ser gostoso sempre, para ser legal sempre. E sempre vai ser legal se você simplesmente se colocar à disposição. Tanto você condutor quanto você conduzido. Cavaleiro e dama.
Então, quanto mais a gente se colocar à disposição, mais vai ser legal, mais vai ser legal. E às vezes, quando a gente chega num certo nível, assim, a gente já dança há algum tempo, a gente pensa assim, engraçado, eu conduzi uma coisa, mas ela não fez. Ela não fez. E aí alguns cavaleiros forçam a condução para que a dama obedeça a condução dele, né? E eu tento, bom, enquanto eu estou dando aula, né, enquanto eu estava dando aula presencial e tudo mais, de vez em quando nas aulas eu, às vezes, fazia isso. Eu estava ensinando algum movimento para mostrar uma diferença, né, para chamar a atenção da dama que ela poderia prestar um pouco mais atenção ali, ou para fazer uma brincadeira, às vezes eu faço. Mas durante uma dança livre, durante uma diversão, eu raramente faço isso. A minha intenção sempre é o seguinte: se eu pedir uma coisa para a dama e ela não me responder, eu vou fazer de tudo para que ela não perceba que aquela minha condução não foi atendida. Eu me adapto à dama. Assim como a dama se adapta ao cavaleiro, né, tem que se adaptar aos diferentes tipos de condução, aos diferentes tempos de condução, jeitos de condução. Eu procuro fazer a mesma coisa. Eu procuro me adaptar à dama. Mesmo que às vezes eu exija um pouco mais, exija um pouco menos, mas eu procuro fazer assim, me adaptar. E o que eu ganho com isso? Eu ganho um percentual bem alto de damas que se divertem dançando comigo. E para mim é um número absoluto, porque eu me divirto sempre com todas as damas com as quais eu danço. Então, mas não é isso que a gente quer? Dançar e se divertir, ser gostoso e ser legal, e ser divertido? Então, por isso é que eu deixo aqui as dicas de hoje falando sobre condução. Vamos recapitular. Então, não é força, é energia e gesto. Se a dama, porventura, não entende de alguma maneira, você pode insistir no passo, pode, mas com conduções, com gestos maiores e força cada vez menor. Você faz o seu gesto maior, mas o dela cada vez menor, exigindo menos dela. Né? Deixa ela se sentir com vontade de oferecer mais. Então, vai com calma, respeita o tempo dela, que sempre vai dar certo. E se adapte à sua dama também. Não é só ela que tem que se adaptar. Se você tiver isso em mente, mesmo que você não faça 100% das vezes, mas só de pensar nisso, isso já vai transformar o que você já dança. Se você está aprendendo do zero agora, você vai começar por um caminho fantástico. Fantástico. E se você já dança há muito tempo, tudo bem. Nunca é tarde para a gente repensar, né? Repensar os nossos fundamentos. Hoje mesmo, hoje em dia mesmo, às vezes eu vou criar algum movimento, ter alguma coisa na cabeça, e eu escuto a Aline, eu escuto a minha dama, para ela falar se tá bom, se não tá, se deu vontade nela de fazer, se não deu. Porque hoje em dia as minhas criações, eu não falo para ela o que são. Eu tento fazer com que ela tenha vontade de fazer. E esse é um caminho, cara, delicioso, prazeroso. Quando ela faz, eu me sinto muito feliz, ela se sente feliz, realizada. E aí é um caminho, nossa, muito gostoso. Que acaba sendo mais ou menos como acontece na vida, né? Às vezes a gente quer atingir um objetivo, a gente não tem que fazer uma ação só. A gente faz várias ações para alcançar aquele objetivo. A gente nunca sabe quando ou como aquele objetivo vai ser alcançado. Mas é tão gostoso quando ele chega. Né? E muitas das vezes, se a gente insiste forçosamente para alcançar, a gente não chega, demora mais. Então pensa nisso, quando você for dançar. E alegria e suavidade, satisfação em primeiro lugar. Né? Gentileza, seja gentil. Sejamos gentis uns com os outros. Né? Na dança e na vida. Queridos, foi um prazer inenarrável, indescritível, um prazer incomensurável estar na presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.